Fisiologia humana, aula sobre dinâmica das membranas, transporte de substâncias. Olá, tudo bem com vocês? Então a fisiologia, uma abordagem integrada, usando todas as dicas do livro Dion Glauber Silverthorne, nossa fonte número 1. Eu recomendo a vocês comprar esse livro, quem é da área de biológicos principalmente, e todos os outros que se interessam por fisiologia. Bom, eu amo fisiologia, é ou não é, queridos? Maravilha. Eu amo físio. Físio, né, Berhard? Bom, continuando aqui, hoje a gente vai ver os tipos de transporte dentro da célula para fora, de fora para dentro, do leak para o leque, do leque para o leak, do leak para o leque, do leque para o leak. O que é leque e o que é leak? Vamos relembrar que quando a gente fala em fisiologia humana, a gente tem que relembrar que existe, então, uma noção de entrada e outra noção de saída, certo? Tudo que entra, sai. Mais ou menos isso. Claro que vai podendo ocorrer algumas transformações. Então, para manter o nível constante, a saída deve ser igual à entrada. Bom, aqui um balanço de massas do sistema aberto. Muito bem. Bom, modificando aqui a tinta novamente da minha caneta, a gente vai ter aqui uma outra página que vai mostrar para a gente que a entrada através do intestino, dos pulmões, da pele, excreção, pelos, rins, fígado, pulmões e pele. Então, a massa corporal, produção metabólica e metabolismo gerando uma substância nova. Bom, então a lei do balanço de massa, balanço de massa será igual a massa existente no corpo, certo? Mais a entrada ou produção metabólica, menos a excreção ou remoção metabólica. Então você tem três partes. Esse joguinho da velha quer dizer número 1, número 2, número 3, né? Então a massa existente mais a entrada ou produção metabólica menos a excreção ou remoção metabólica. Produtos do metabolismo, tá? Xixi, por exemplo. Então a urina, né? Os materiais deixam o corpo via excreção pelo metabolismo. Bom, a distribuição de soluto no nosso corpo. Aqui fala em leque, plasma, né? P plasma, líquido intersticial entre as células e líquido intracelular. Então, PIC. Então, o que a gente tem? Plasma, líquido intracelular, intersticial, e líquido intracelular. Então, aqui a análise do sódio. Na é o sódio. Sódio. K+, potássio, cloro menos cloro, e o bicarbonato bicarbonato, ou ácido carbônico, né? Bom, então a gente vai ter aqui a nossa análise. Então o líquido extracelular é o leque, composto do plasma sanguíneo mais o líquido intersticial, ou intersticial. Os compartimentos do corpo estão em um estado de desequilíbrio químico. Então vamos lá. Nenhum compartimento, o leque ou leak, que é o líquido intracelular, leak, e aqui é o leque, que vai fazer parte desses dois componentes importantes. Deixa eu só trocar aqui a cor rapidinho. Agora vale a vermelha, né? Bom, olhando aqui o sódio, dá uma olhada, presta atenção. O sódio ele tem uma quantidade igual no líquido extracelular, no plasma, e no intersticial. Já no líquido intracelular, olha a quantidade, é bem menor. Vejam só a diferença.
Então, é uma diferença enorme, né? Tudo isso daqui. Então, mais de, aqui no caso, 100 milimolar por litro. Bom, e o potássio, veja só a diferença, ó. O potássio ele é muito maior, a concentração do potássio é muito maior no líquido intracelular. O líquido intracelular, o leak aqui é muito menor, e o leque aqui tem uma grande quantidade de sódio. Aqui o leak tem uma grande quantidade de potássio. O cloro, maior no leque, né? Menor no leak. E bicarbonato, normalmente encontrado no sangue, é muito maior no leque do que no leak, que é o líquido intracelular, relembrando. E proteínas grandes e ânions grandes estão concentrados em maior quantidade no leak. Tá? Aqui no plasma você vai ter uma menor quantidade relativa. Beleza? Bom, transporte de membrana. Mapa do transporte através da membrana. Você tem vários tipos de transporte. Então, exigência energética. Tem um que não precisa de energia, ó, sem gasto de energia. É a maioria. Qual é? Difusão. Difusão simples e difusão o que, gente? Facilitada. Na difusão simples, que pode ser a molécula atravessa a bicamada lipídica, né, da membrana plasmática, e a difusão facilitada, mediada por uma proteína na membrana. Depois a gente vai ver. Então a membrana, você tem aqui a membrana, né, com os fosfolipídios, uma bicamada lipídica, né, tá? E em algumas células existe então um tubo, parece um caninho assim, e lá dentro o que vai acontecer? Vai ter uma passagem, então ele vai permitir a passagem de substâncias através da membrana. Isso é chamado, nossa, tem mosquito aqui. Isso é uma permease. Permease, tá? Que é uma proteína que permeia, que é permeável à passagem, por exemplo, de glicose, de água, as aquaporinas, né? Então é bem legal a gente ver essa parte. Putz, eu adoro falar disso, gente. Muito legal. Então vamos continuar aqui. Então, você tem aqui uma substância e ela entrou lá dentro da proteína e passou para o outro lado. Aqui essa parte é a bicamada lipídica, que ocorre dentro das células, beleza? Bom, relembrando que esse conceito tem que estar muito claro na sua cabeça. Essa parte interna aqui, ela é hidrofóbica, lembram? Hidrofóbica. A parte externa, ela é hidrofílica, gosta de água. Ela deixa a passagem de água. Hidrofílica, com acento. E hidrofóbica não gosta de água. Então a água não atravessa essa parte interna. Então ela precisa da permease, essa substância, para passar. Bom, e aqui a necessidade de energia, do ATP. O ATP é uma molécula que armazena energia através dos grupos fosfatos. A molécula ela é mais complexa, mas aqui só para a gente exemplificar ela de uma forma legal. Então você tem 3 grupos fosfatos ligados com alta energia. E o que vai acontecer? Quando a gente gasta energia, turma, é cortada essas ligações com a ajuda da água e de enzimas. Então ocorre a hidrólise. Hidrólise do ATP, liberando energia para os processos vitais, como o transporte ativo, por exemplo. Então, transporte ativo, endocitose, exocitose, fagocitose, tá?
e o transporte ativo secundário, tá? Que cria um gradiente de concentração. Então aqui, por exemplo, a bomba de sódio e potássio, que permite o impulso nervoso, que os músculos se contraiam, se relaxam, né? Tá bom? Usa uma vesícula aqui na fagocitose e exigência física, transporte mediado por proteína. Beleza? Bom, então na difusão simples ocorre a passagem livre aqui pela membrana, beleza? Isso pode acontecer na osmose, por exemplo, né? Na difusão de sais. Depois a gente vai dar uma olhada nisso. Vamos continuar então. Espero que vocês tenham entendido essa parte. Bom, a difusão é muito simples. Aqui a gente tem uma cuba d'água, né? Um becker, famoso becker. E aí é usado uma pinça e um corante. Estão vendo aqui? Corante com uma substância, um cristal de corante, o permanganato de potássio. Beleza? Aqui a gente tem H2O. Então você pode olhar aí uma certa quantidade, um certo volume de H2O. E é então liberada esses cristais de corante em forma de cubo. Ele vai se dissolver, tá? Por todas as partes. Que, hein, gente? Vamos pensar comigo? A água, nesse caso, ela tem pouca concentração de sais, concordam? Ela é, em relação ao sal, hipotônica. O sal é bastante concentrado, tem alta concentração. Então ele é mais concentrado. Ele vai tender, então, a se disseminar por toda a água, tá? Igualando as concentrações. Veja só, depois de um tempo, o que acontece. Esse sal vai se distribuir igualmente, depois de um certo tempo, vai entrar em equilíbrio, tá? E vai ocorrer então a difusão. Difusão, eu sempre falo com meus alunos da universidade, nas escolas que eu dou aula, que é a passagem de dois meios. Di quer dizer o quê? Dois. Então, fusão entre dois meios, certo? Difusão. Então, aqui no caso, quais são os meios? H2O e o cristal de permanganato de potássio. Permanganato de potássio. Beleza? Bom, e aí a distribuição por igual a favor do gradiente de concentração. Então o equilíbrio ocorre quando a concentração é uniforme. Depois de um certo tempo, ocorre uma mistura, né? E ela estará em equilíbrio, tá? Não tem deslocamento. Então é a quantidade de água dissolvida junto com o permanganato permanece até que tenha uma perturbação. Beleza? Bom, aqui que beleza, adoro essa imagem. Aqui para baixo a gente tem então o líquido intracelular. Na parte de cima temos o líquido extracelular. É o leque. Você canta essa musiquinha e não esquece. Lique é o líquido intracelular e o leque é o líquido extracelular. O balanço entre o líquido e o leque faz o ser humano viver. Bom, eu canto mal para Dedéu, vocês podem ver, né? Bom, leque é sempre isso, líquido intracelular, líquido extracelular. Esta dança, gente, das substâncias, do líquido para o leque, do leque para o líquido, leque, é que dá o transporte nas membranas. Muito bem. Bom, a área de superfície da membrana é essa aqui, cheia de substâncias fosfóricas, né? Fosfolipídio. Então, aqui é a espessura da membrana, né? Aqui é a área superficial da membrana, certo? A lipossolubilidade vai acontecer, ou ela vai repelir a entrada de substâncias, ou ela vai permitir a entrada de substâncias. E o tamanho da molécula pode atrapalhar a sua entrada. Veja,
Se a substância é menor, ela vai ter uma maior facilidade, teoricamente. Bom, tudo depende da concentração, do tamanho atômico, etc. Cargas elétricas. Tal concentração fora da célula, concentração dentro da célula e o gradiente de concentração. Fatores que afetam a taxa de difusão: solubilidade líquida, tipo de lipídio, né? Tamanho da molécula, espessura da membrana, gradiente de concentração, que é a concentração interna e externa, a diferença, área de superfície da membrana e a composição da camada lipídica, como eu já havia falado. Então a taxa de difusão estará relacionada à lei de Fick. A lei de Fick diz a área da superfície vezes o gradiente de concentração vezes a permeabilidade da membrana dividido pela espessura da mesma, da membrana. Então a lei de quê? Lei de Fick. A lei de difusão de Fick, que era alemão, hein? Tem o Fick em inglês também, agora eu fiquei na dúvida. Bom, mas é lei de Fick. Esta lei relaciona matematicamente fatores que influenciam a taxa de difusão simples através de uma membrana. A permeabilidade da membrana está ligada à solubilidade lipídica e o tamanho sobre o tamanho da molécula. Cálculo, né? Mudanças da composição da bicamada lipídica podem aumentar ou diminuir a passagem de substâncias pela membrana, a sua permeabilidade. Tá? Bom, relembrando então quais são as proteínas de membrana. Proteínas de ancoragem de lipídios, proteínas integrais, periféricas. Função: transportadoras da membrana, proteínas carreadoras, proteínas canal, mudam conformação as carreadoras. Proteínas canal formam canais abertos, canais com portão. Canais com portão, canais controlados mecanicamente, canais controlados por voltagem nos neurônios, por exemplo, e os canais controlados por ligantes. Função: as proteínas estruturais são encontradas em junções celulares, que a gente viu nas primeiras aulas, citoesqueleto, que forma então o arcabouço que segura as células, e também transporte de substâncias. Enzimas de membrana, veja lá. As enzimas de membrana, elas podem ser ativadas por receptores de membrana. São ativos na endocitose, mediada por receptor, e na transferência de sinal. E as enzimas da membrana são ativas no metabolismo e na transferência de sinal. Vocês dão uma estudada, que essa parte é mais memorização. Bom, e aí, proteínas receptoras. A gente já viu uma aula sobre isso, mas vamos dar uma revisão. Então você tem os ligantes, se ligam a uma proteína receptor, líquido extracelular e um receptor. Complexo receptor-ligante, tá? Receptor-ligante, forma então eventos na célula. Beleza? Basicamente é isso. Transporte de membrana. Aí galera, presta atenção. Transporte de membrana. Nós temos o LIC e o LEC e a membrana celular. Proteínas canal. Então elas vão permitir a entrada e saída de substâncias. Podem ser classificadas: canais com portão. Veja lá, ó. Ligado aqui ao portãozinho, né? Tá? Esse portãozinho pode fechar, ó. Tá vendo? Tá bom? Beleza? Canais abertos, como se fosse um buraco, né? Tá bom? E proteínas transportadoras nunca formam um canal aberto entre os dois lados da membrana. Então, transportadores abertos para o LIC, transportador aberto para o LEC. LEC, lembrando, líquido extracelular e líquido intracelular. LIC. LIC-LEC. Transportadores de uniporte. Glicose, entrou no carreador, passou para o outro lado. Transportadores sim-porte, sim junto, ó, só de glicose, ela pode passar várias substâncias, tá? Direção através da membrana. Duas ou mais
substâncias na mesma direção. Transportadores, proteínas transportadoras, antiporte, movem-se em direções opostas. Ó. Sódio entra e o potássio sai no potencial de ação quando ele é disparado dentro do neurônio. Então, com gasto de energia. Beleza? Transporte ativo. Bom, aqui a gente tem a estrutura de uma proteína canal. Você está vendo aqui 4 bastonetes. Canal através de proteínas, eles estão fechados. Subunidade de proteína, canal. Tá? E aí ele pode abrir. Tá? Ele pode abrir dependendo da situação. Então aqui a parte interna, né? A parte interna aqui dentro. Seria o espaço que poderia passar uma substância. E ele possivelmente pode abrir, né? Tá? Os aminoácidos hidrofílicos da proteína revestem o canal, criando uma passagem preenchida com água, que permite que íons e moléculas muito pequenas, como a água, atravessem. Então, as aquaporinas, por exemplo, atravessam direto. Bom, aqui difusão facilitada por meio de uma proteína carreadora. Você está vendo aqui um barco no Oceano Pacífico, e aqui no Canal do Panamá, por exemplo, um portão fechado, uma analogia, né? Portãozinho abre, portãozinho depois fecha. A passagem aberta para um lado, estado de transição entre os dois lados, e aí o portão abre do outro lado, lá do Oceano Atlântico. Aqui, em B, falando de substâncias, molécula transportada, ela entra dentro da proteína, se liga aqui com a proteína, aí fecha a proteína, essa parte fecha, e aqui vai abrir, ó. E aí, ó, solta a substância do outro lado. Abriu, fechou, e aí solta a molécula, beleza? Bom, aqui da glicose é muito legal, alta concentração de glicose, né? Então, a difusão facilitada da glicose para dentro das células. Aqui a gente tem grande quantidade, aqui baixa quantidade. Então, alta concentração. Então, vai ocorrer o quê? Difusão. A difusão ocorre do meio mais concentrado para o meio o quê? Menos concentrado de substâncias. Isso é chamado de difusão, que é o que ocorre aqui. Então, o gradiente de concentração é favorável à entrada de glicose. Aí começa a entrar glicose, certo? Vai entrando, vai aumentando quantidade aqui dentro, tá? E aí depois ela converte a energia em ATP, tá? A difusão alcança o equilíbrio, e a conversão de glicose também vai gastar a glicose, vai produzir então ATP e sua concentração diminui novamente. Beleza? Bomba de sódio e potássio e ATPase. Bom, líquido intracelular, baixa quantidade de sódio e alta concentração de potássio. Potássio está sendo representado em azul, em lilás, e o sódio em amarelo. E aí líquido extracelular é alto, né? A presença de sódio, alta concentração de sódio, baixa concentração de potássio extracelular, fora da célula. Bom, a difusão, a gente viu, é o transporte de sais ou de substâncias do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Bom, se aqui está muito concentrado e aqui está pouco concentrado, a passagem vai ser através do gradiente de concentração. Mas pode ocorrer o inverso. E aí vai ter que ter o quê? Gasto de energia para colocar o sódio para dentro e o potássio para fora. Beleza? Então, aí a dica interessante. Bom, aqui o mecanismo de sódio, potássio e ATPase. A gente tem aqui em primeiro plano LEC e o LIC. A ligação do sódio, 3 sódios provenientes do líquido intracelular,
vão ser removidos com gasto de energia para fora, né? Tá? Liberando então contra o gradiente de concentração. E 2 potássios vão entrar dentro da célula com gasto de energia. Esse potássio vai ser eliminado com a ATPase, que libera energia para o processo de abertura das proteínas. Tá? Mecanismo então do transporte. Esse transporte SGLT, esse transportador utiliza energia e armazenada no gradiente de concentração do sódio. Então o sódio liga-se com o carreador, a glicose, ele entra também, né? E aqui é como se fosse lá atrás, ó. Transportador de Symport, tá? Então é isso. Vai poder transportar os dois ao mesmo tempo, tá? Ele transporta através de gasto de energia. Beleza? Bom, transferência de energia nas células vivas. A gente chegou a ver, então a glicose ela é quebrada através da glicólise no citoplasma, libera-se ATP, depois tem o ciclo do ácido cítrico, libera-se calor, água, CO2 e ATP também. Depois ocorre na cadeia respiratória o transporte de elétrons, tá? Então a energia importada da célula com energia armazenada nas ligações químicas dos nutrientes como a glicose, C6H12O6. Metabolismo. A energia das ligações químicas é convertida em ligações de alta energia, ATP. Transporte ativo primário. A energia ligada do fosfato de alta energia é usada para o transporte de potássio e sódio contra o gradiente de concentração. Isto gera energia potencial armazenada nos gradientes de concentração dos íons. Transporte ativo secundário. A energia do gradiente de sódio pode ser usado para mover outras moléculas através da membrana celular contra seus gradientes de concentração. Aqui apenas glicose e galactose, taxa de transporte menor, né? Quando é só glicose, maior, né, a taxa. Quando é menor, glicose e galactose. Inibição competitiva do transporte de glicose. Então, glicose se liga com o transportador GLUT e é liberado. E quando tem glicose e maltose, quando tem a maltose, é um inibidor competitivo. Ele se liga com a GLUT e atrapalha a entrada de glicose. Mas lembrando que a maltose são 2 moléculas de glicose. Beleza? Bom, aqui a taxa de transporte para dentro da célula e transporte máximo, tem um gradiente ideal, né? Então a saturação de um transporte mediador um carreador proteico. E aqui uma fagocitose, né? Fagocitose, citose é comer ou englobar, e fago, comer, né? Célula que come. Então ela come sólido, aqui no caso uma bactéria, né? Ela vai englobar e depois os lisossomos vão digerir essa bactéria. E aqui o transporte, a endocitose mediada por receptor e exocitose. Eu tenho uma aula no canal do YouTube sobre isso, exocitose, depois vocês dão uma olhada. Então, o ligante liga-se ao receptor de membrana, ativa então o complexo receptor-ligante, ocorre uma depressão na membrana plasmática, gerando uma vesícula, tá? Rica em receptores. Com esses receptores, então, se ligam com... eles vão ser digeridos, essa substância, nos lisossomos e aparelho de Golgi. E aí é feita uma vesícula de transporte. E aí é enviado novamente para fora. Excreta. Células polarizadas do epitélio de transporte. Aqui, passagem de substâncias por difusão. E por proteínas carreadoras. Aqui eu já mostrei também. Aqui pode ocorrer, então,
endocitose com vesícula e exocitose. As proteínas plasmáticas são concentradas em cavéolas, as quais estão então sofrem endocitose e formam vesículas. As vesículas atravessam as células com a ajuda do citoesqueleto, que transporta essas substâncias através de proteínas chamadas cinesinas e dineínas. Tá bom? E aí os conteúdos das vesículas são liberados no líquido intersticial por exocitose. Beleza, turma. E aí, por último, a osmose. Ozzy Osbourne? Não, osmose. Passagem de água do meio menos concentrado de sais, de substâncias, para o meio mais concentrado de substâncias, através de uma membrana semi-permeável. Pode ser a membrana plasmática. Então aqui do lado, solução B é mais concentrada que A. Então a água, sais. Aqui você tem uma menor concentração e aqui uma maior concentração. Por consequência, a água vai migrar para o ambiente onde tem maior concentração. Então o volume aqui, ó, vai aumentar. Beleza? Basta você lembrar da batatinha frita, do bacalhau. Bom, quando você come muito sal, você fica com a boca seca, não é, galera? O bacalhau tem que ter a dessalga. O bacalhau, ele aguenta tanto tempo a sua ausência de decomposição. O bacalhau é feito com muito sal. Cortam o bacalhau, colocam sal. Para quê? Para proteger o bacalhau contra a ação de bactérias. Então a alta concentração de sais vai desidratar bactérias, protegendo as células do bacalhau. Bananinha doce também, ela quase não estraga. Ela tem uma validade, mas demora muito tempo, porque a alta concentração de glicose impede que as bactérias degradem, bactérias e fungos degradem esse doce, né? Então tá bom, basicamente é isso. Relembrando então, ó, osmose é a passagem de água. Vamos até mudar a cor aqui para você não se confundir, hein? Então, ó, passagem de água, ó, H2O, do meio hipotônico para o meio o quê? Hipertônico. Então, a alta concentração de sais, substâncias, atrai a água. A água é democrática, ela quer equilibrar as substâncias. Então, ela é atraída, tá? Ela é atraída pela alta concentração de sais. Beleza? Isso é muito importante mesmo. Beleza? Então tá aí. A gente termina essa aula. Então, a osmose não tem gasto de energia, difusão também não, tá? Somente transporte ativo, que tem gasto de energia. Essa é uma aula grande, longa. Espero que vocês tenham gostado. E ficamos com a imagem da membrana. Vamos ver aqui se eu consigo colocar aqui a imagem da membrana. Para a gente lembrar a lei de Fick, lei de difusão de Fick. Grande abraço! Depois eu faço outras aulas. Tem outras aulas dessa no meu canal.